Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, todo sumo sacerdote, ou seja, a pessoa que luta para ser o dirigente de qualquer templo religioso, ele tem sobre os ombros um grande compromisso, uma grande responsabilidade. Porque ele está recebendo um favor de Deus e ele tem que saber oferecer esses dons para ajudar os homens a se corrigirem. E ali, dons e sacrifícios pelo pecado. Naquela época, dons eram suas orações, impor as mãos, aquilo que você trazia. E sacrifício é aquilo que você tinha que oferecer aos deuses pela bênção recebida. Então o sacerdote deveria saber te orientar para que você fizesse conforme estava previsto, oferecesse aquilo que estava previsto. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E aí, ele mostra que o sumo sacerdote, aquele que dirige um templo religioso, ele também tem que ser terno, oferecer ternura, compaixão naqueles que o procuram, porque eles são ignorantes, são cheios de erros, e ele também tem muitas fraquezas. Todos nós temos muitas fraquezas. E por essa causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E aí já mostra que aí já vem a humildade. O sumo sacerdote deve fazer oferta pelo povo, fazer oração pelo povo, ajudar o povo, interceder pelo povo e também, por si mesmo, fazer ofertas para se livrar de certos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, aqueles que têm o momento de ser chamado por Deus para serem sacerdotes, e chamado por Deus significa que algum espírito o chamou, e aí tem a responsabilidade de agir perante o templo religioso. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E aí, a partir do momento que o Cristo ele não procura fazer glorificação por si mesmo, ele assume a responsabilidade de ser o Filho de Deus, entende que Deus o chama para aquele momento, o envia à Terra para servir de guia e modelo e segue trabalhando, fazendo todo o bem possível por todos nós. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e um sacerdote, mas ele trabalhava com muita equidade, com muita justiça, embora Melquisedeque não fazia parte da linhagem hebraica, portanto não vai ter muitos registros sobre ele. Mas o seu exemplo, o seu equilíbrio, a sua justiça ficou marcada por tudo aquilo que ele exercia com sabedoria, o poder que ele tinha em mãos. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o pedia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aí, veja que interessante. Alguém o pede para livrar da morte. Ele usa de grande poder de oração de lágrimas de emoção para fazer essa oração atingir a espiritualidade superior. E ele é ouvido, porque ele temia, ele tinha respeito por Deus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Portanto, assim estão mostrando que Jesus era filho de Deus e tinha em si a obediência e padeceu tudo sem reclamar, sem exalar um gemido. E as pessoas, até hoje, ficam sem compreender como um ser tão bom, tão justo, tão misericordioso possa ter sido tratado com tanta maldade, com tanta ferocidade. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A partir do momento que a gente começa a obedecer Jesus,
a compreender que temos que seguir os seus ensinamentos, entender que aquilo que acontece na nossa vida são lições para nós e muitas nem precisávamos de passar. Bastava entender o recado sutil da nossa intuição divina e nos livrar daquela situação. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, o que é uma ordem de Melquisedeque? Porque eles colocavam, a gente vai entender assim, que como Melquisedeque era muito obediente, muito temeroso, fazia sempre orações em todas as situações, então Jesus era um sumo sacerdote segundo essa ordem, de amor incondicional e respeito incondicional a Deus, do qual muito temos de que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E aí, tudo que se vai falar sobre Melquisedeque vai mostrar uma pessoa simples, humilde e respeitadora de Deus. Uma pessoa que ora e confia no Senhor. Portanto, deveriam os sacerdotes hebreus seguirem a ordem de Melquisedeque, assim como Jesus seguiu, sendo fiel e obediente e orando sempre ao Pai de amor e de misericórdia. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. E aqui vem uma questão extremamente importante: estar exercitado para discernir o bem e o mal. Mas tem um detalhe interessante na alimentação. Se ainda bebemos leite, somos meninos, temos dificuldade de compreensão. E o leite, dentro dos conceitos das terapias naturais, a gente às vezes coloca isso, é o que a gente estuda. Então, as pessoas que se alimentam de leite desenvolvem alguns problemas, principalmente de origem psicótica. E o psicótico tem muita dificuldade de compreender. Provavelmente, Paulo, ao se referir ao leite, se refere às crianças que têm dificuldade de compreender. Quem se alimenta de leite vai ficar psicótico. Ele não sabia desse detalhe psicótico, ou talvez soubesse que ele tinha muita instrução, e então vai também ter dificuldade de compreender. Vamos ficar atentos nos detalhes. Então, se você ainda se alimenta de leite, você é menino, você não compreende a justiça, você não compreende as regras do jogo, você não sabe discernir. Mas se você já tem condições de usar alimentos sólidos, você tem como discernir qual o caminho seguir, qual a atitude mais compatível que você deve tomar, que você deve interagir. Portanto, nós temos que compreender e discernir tanto o bem como o mal, e saber valorizar as nossas posturas e a nossa caminhada. Trabalhando, amando e servindo, nós vamos nos fazer seres melhores, seres mais compatíveis com a bondade e com a justiça que todos nós precisamos, que o Senhor nos oferece como oportunidade bendita para o crescimento. Em tudo, saibamos a graça, em tudo saibamos respeitar, em tudo sabemos entender e compreender. Portanto, para atingirmos mais plenitude, temos que saber digerir situações mais pesadas, mais duras, e também saber escolher o que comemos, porque pode nos fazer mal, dificultar o nosso processo de aprendizado, de entendimento. Meus irmãos, no Novo Testamento e no Velho Testamento, tem códigos de leis embutidos que não conseguimos entender todos. Então não se assustem quando a gente consegue pensar aqui na informação algo que para quem estuda as terapias naturais está claro, para outros não. Precisamos aprender a entender. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, amai-vos, instruí-vos. E no nosso livro Conteúdos Transcendentes está lá, cristãos, amai-vos, instruí-vos. Ou seja, em qualquer religião que você tiver, ame a todos como filhos de Deus que somos e procuremos nos instruir. Instruir é um direito sagrado e que vai nos ajudar a evoluir e vai nos ajudar a crescer, principalmente quando a gente aprende a se instruir respeitando as normas e as regras das leis divinas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e sempre nos fortalecendo para essa caminhada de luz e esplendor.